bons espíritos que nos protegem, anjos da guarda, espíritos de luz, amigos espirituais. Estamos aqui agora, mais uma vez reunidos para estudar um pouco a espiritualidade, a doutrina espírita. Estou aqui gravando um vídeo para compartilhar com as pessoas, então, por favor, me inspire, me oriente, me guie, me guarde, me intua, para que eu possa fazer desse estudo o melhor possível, para que eu possa aprender, para que as pessoas que estão assistindo também possam aproveitar ao máximo. Abençoe a todas as pessoas aqui, encarnadas e desencarnadas, que estão assistindo esse vídeo e que estão participando aqui. Então vamos lá, para quem não me conhece, gente, eu sou Luciane, eu tenho o hábito de fazer uma prece sempre que eu começo alguma coisa. Vou aqui compartilhar com vocês os estudos que eu estou fazendo a respeito de mediunidade, não que eu saiba alguma coisa, pelo contrário, eu estou aprendendo, descobri que sou médium recentemente. A vida inteira isso sempre me perturbou, mas eu nunca tinha ligado ao fato de que era por causa da mediunidade. E estou estudando muitos livros, estou participando na Casa de Glacos, e lá eu estou fazendo um curso de estudos mediúnicos, e eles estão nos orientando muito para a gente estudar a doutrina, para ver os livros. E à medida que eu estou estudando, me deu vontade de compartilhar com vocês. Então, eu vou estar lendo os livros, à medida que eu for lendo os livros, eu vou estar comentando o que eu estou percebendo. E fiquem à vontade, não precisem concordar comigo, com as coisas que eu falo, nem com o que está escrito no livro, é só para compartilhar mesmo. Às vezes pode ajudar alguém, porque esse processo de descoberta da mediunidade, ele é muito incômodo, é muito invasivo, os pensamentos dos espíritos em cima da gente. E a melhor forma de trabalhar isso é educando a nossa mediunidade, é conhecendo. Jesus já falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu sou muito grata pelo estudo que eu estou fazendo na Casa do Glacos, sou muito grata pela Casa do Glacos. E eu vou estar compartilhando com vocês. Então, assim, não me vejam como uma pessoa que sabe de tudo. Eu tive contato com a doutrina espírita pela primeira vez há 16 anos, quando meu filho estava recém-nascido. E ele teve leishmaniose visceral e foi internado, e médico nenhum descobriu o que ele tinha, e ele quase morrendo e cada dia mais fraco. E foi um período muito longo que ele ficou internado. E aí, de repente, foi uma conhecida minha como evangélica lá, e falou assim: você vai repetir com toda a sua fé, seu filho está curado em nome de Jesus, seu filho está curado em nome de Jesus. Ela rezou para ele, e eu comecei a repetir aquilo ali o tempo inteiro, e ele teve alta, inesperadamente, todas as taxas dele subiram de um dia para o outro. Aí o hospital não tinha descoberto ainda o que ele tinha, mas eles não poderiam ficar com ele lá. E aí ele foi parar na Santa Casa, e na Santa Casa caiu na mão da médica que era responsável por todo o controle de leishmaniose no estado de Minas Gerais, era responsável pelas políticas públicas, e já entrou fazendo o tratamento. E ali eu tive a ação de Deus na minha vida. Claro que foi muito doloroso ver o meu filho ali naquela situação, mas disso tudo eu comecei a me interessar mais pela espiritualidade, e sempre tive muita afinidade com a doutrina espírita, e comecei a frequentar a fraternidade aqui no Centro de Contagem, chamada Gotas de Luz. Continuei estudando, fazia o evangelho em casa, mas sem aquele compromisso de toda semana fazer. Aí depois me mudei para Diamantina e comecei a fazer constantemente. Mas desde que eu entrei em contato com a doutrina espírita há 16 anos, tem 16 anos que eu estou fazendo a reforma íntima, que eu estou me trabalhando internamente para chegar aqui hoje, estar estudando sobre mediunidade. Um caminho muito longo já foi traçado, já foi trilhado. E sei lá, não sei se isso vai interessar alguém, mas eu senti vontade de compartilhar com as pessoas. Talvez ajude outras pessoas que também precisam de esclarecimento sobre a influência dos espíritos na nossa vida, que não se enganem, eles nos influenciam o tempo inteiro. E aí eu vou estar lendo as obras que o pessoal da Casa do Glacos recomenda, obras de André Luiz, obras de Allan Kardec, vou estar compartilhando o evangelho com vocês. O meu estudo, o que eu estou fazendo para aprender, eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, deem opinião. Mesmo se não concordar, a gente está aqui para aprender e para procurar conhecer a verdade, não fazer valer as nossas crenças, as nossas opiniões pessoais. Aí
tem muita referência da Bíblia, então eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Vou começar hoje lendo os mecanismos da mediunidade do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E vamos começar. Registro de Allan Kardec. Peraí, licença. Registro de Allan Kardec. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Então, toda vez que a gente tem uma sugestão de um espírito, principalmente esses espíritos obsessor, que é um pensamento muito forte na nossa cabeça, é como se fossem vozes falando dentro da nossa cabeça. E às vezes a gente sabe que o pensamento não é nosso, porque são coisas que não tem nada a ver com a gente. Ou então um pensamento repetitivo de alguma coisa ruim. E isso é muito perigoso, porque a gente plasma os nossos pensamentos no fluido cósmico universal. É onde que o pessoal fala muito de cocriar. E quando eles fazem a gente ter muito pensamento negativo, a gente está acabando atraindo para nós aquelas coisas que a gente não gostaria. E são os espíritos perdidos, né, gente? Tem muito espírito de luz que está sempre nos intuindo a coisas boas. E essa comunicação se dá pelo fluido. A gente tem o nosso corpo físico, tem o nosso espírito, que ele não tem forma, é o princípio inteligente, mas ele tem outros atributos que não sejam inteligência. E o que dá forma ao espírito é o perispírito, que é uma matéria fluida. E o contato com esse fluido do perispírito é que transmite o pensamento. Então, o médium, ele tem esse fluido mais perceptível. A gente consegue perceber mais fácil a comunicação que vem. E, às vezes, vem até nós pensamentos que não são nossos. Isso que todo mundo é médium, todo mundo recebe essas comunicações, essas intuições. Todo mundo aqui tem um anjo da guarda, um mentor, muda o nome de acordo com a religião, que nos intui o tempo inteiro coisas boas, mas a gente escuta quem está em sintonia conosco, com a nossa vibração. Então, se a gente está numa vibração mais pessimista, a gente vai escutar mais uma vibração mais inferior, vibrando no medo, na raiva, na culpa, na mágoa, nos vícios, no desejo. A gente vai estar em sintonia mais com esses espíritos inferiores. E quando a gente está vibrando no amor, na gratidão, na paz, na alegria, na coragem, na verdade, a gente vai estar em sintonia mais com os espíritos superiores. Mas aí o que eu observo, não sei se isso é verdade, assim, mas o que acontece comigo, que eu sinto muito eles tentando puxar coisa da memória, coisas ruins da memória, medos, traumas, bloqueios, às vezes plantar sementes de sentimentos ruins dentro da gente, para que a gente abaixe a vibração, para que eles tenham acesso, principalmente os medos. Eles vêm muito nos nossos medos para que a gente abaixe a vibração e eles consigam ter acesso aos nossos pensamentos, ao nosso estado mental com mais facilidade. E o ser humano é 100% emocional. Os nossos sentimentos e as nossas emoções que a gente não transmite para os outros é transparente para os espíritos. E eles usam isso muito contra a gente. Também os bons sentimentos também é usado a nosso favor. Mas então o pensamento ele vem através do fluido. A comunicação sempre é de fluido para fluido. O Livro dos Espíritos, questão 455. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição, e a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Então, às vezes o espírito extremamente iluminado vem cá e nos dá uma boa sugestão, mas a gente está tão assim, a nossa imperfeição, a nossa personalidade, ela é tão carregada que a gente vai colocar as nossas impressões nessa comunicação, é chamado animismo. Então, quanto mais pura a gente for, quanto mais a gente se trabalhar internamente, questões essenciais, básicas, quanto menos vício a gente tiver, vício moral, mais fácil é a comunicação dos espíritos conosco, mais clara é a comunicação dos espíritos conosco. Por isso que Chico Xavier foi um espírito assim,
A obra dele é uma obra muito bonita, uma obra muito valiosa para nós, porque ele era um espírito tão puro que ele conseguia captar as informações que os espíritos davam de uma forma bem transparente. E ele colocava ali a comunicação dos espíritos, não a interpretação que ele tinha dos fatos sobre o que os espíritos falavam. Ele quase que não tinha animismo nenhum. Mas isso, a comunicação dos espíritos é perfeita, porém, contudo, entretanto, nós somos falhos, nós precisamos ainda nos melhorar muito para ser capazes de compreender a totalidade do que os espíritos nos falam, para que a gente possa transmitir para as outras pessoas. Por isso esse trabalho de reforma íntima, para quem tem contato com isso, é essencial, porque o tempo inteiro a gente é bombardeado com essas emoções do nosso ego. E crescer dói, e confrontar o nosso ego é uma coisa dolorosa, porque a gente precisa do ego para a gente se integrar. O ser humano é um ser social e quem faz esse papel de ponte é o ego. É através do ego que a gente percebe como a gente tem que se comportar para que a gente seja aceito, para que a gente seja querido, para que a gente não sinta dor, não seja rejeitado e por aí vai. E aí a gente está com esse trabalho de reforma íntima para que a gente possa escutar o nosso espírito, o nosso eu sagrado, os evangélicos chamam de Espírito Santo, nosso self, enfim, para que a gente tenha clareza e certeza de que é uma vontade nossa de fazer aquilo e não uma pressão das outras pessoas que fica suscetível à opinião delas. Esse trabalho é muito, ele é muito doloroso, porque a gente vai estar dando a cara a tapa o tempo inteiro. Nem sempre a gente vai ser compreendido, aceito e correspondido do jeito que a gente gostaria. Muitas vezes vão aparecer pessoas que vão nos julgar. Então, o nosso ego, ele frequentemente confrontado se a gente vai seguir mesmo os desígnios do nosso espírito, seguir a vontade do nosso coração, ou se a opinião externa, se os eventos externos serão mais fortes e irão determinar o rumo que toma a nossa vida. Um outro exemplo muito claro disso é a fé. É muito fácil ter fé em Deus, confiar em Deus quando está tudo indo muito bem, maravilhosamente bem na nossa vida, mas na hora que acontece alguma coisa ruim, aquele papel de fazer igual Jesus fez um dia antes dele ir para o Calvário, ele já sabia que ele iria sofrer, que ele ia ser crucificado, e ele virou e falou: seja feita a vossa vontade, Pai, e aceitar os desígnios de Deus como o melhor para ele, mesmo desculpa, mesmo sabendo que ele iria sofrer, mas que aquela era a vontade do Pai e ele não iria se opor. Então, quando aparece alguma coisa que não é boa na nossa vida, a gente tende a questionar Deus, a confrontar Deus, como se Deus tivesse que fazer todas as nossas vontades para que a gente ficasse bem. E é externo, porque a fé, ela é um mecanismo interno, a gente simplesmente sabe que Deus existe. Até as pessoas que não acreditam em Deus têm esse sentimento inato de Deus e se questionam muito sobre Deus, a ponto de elaborarem um pensamento para rejeitar a Deus. E aí, para essas pessoas, eu recomendo o budismo, que o budismo não se atenta à ideia se Deus existe ou não, mas ele trata muito da questão do autoconhecimento, para que a gente se aperfeiçoe internamente. E é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser generoso, caridoso, bondoso, indulgente. A questão de falar que acredita em Deus ou não é uma questão meramente política. O importante é a gente ter Deus no coração e a gente agir com bondade e caridade para com todos os semelhantes. Ter misericórdia, compaixão, benevolência, ser indulgente com os erros dos outros, aprender a perdoar. Isso é que Deus espera da gente, é isso que Jesus nos ensinou. Então, acreditar em Deus quando está tudo muito bom é muito fácil, mas a gente é testado no Espírito, se a nossa fé é verdadeira na hora que vem os desafios, se a gente é capaz de falar: Pai, seja feita a vossa vontade. Eu confio em Ti, sei que tudo que acontece, tudo que me acontece foi permitido por Você, então é para o meu melhor. E aí a doutrina espírita, ela é boa, porque ela fala que aqui na Terra tudo a gente está fazendo um estágio material, nós somos seres espirituais, que a verdadeira vida é a vida eterna, que tudo passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins.
Então, os momentos de desafio também serão passageiros. E se não passar aqui nessa vida, acaba com a morte. E quando a gente chegar na vida eterna, a gente vai chegar lá como espíritos vencedores das nossas provas, se a gente aceitá-las com resignação e se submeter à vontade de Deus. Enfim, eu sempre tive muita afinidade com a doutrina espírita. É difícil pensar assim. Chega a ser... Uma vez eu vi que a doutrina espírita é muito perversa de querer isso das pessoas, mas olhando por esse ponto de vista, não existe algo mais perverso do que o ensinamento de Jesus, que se alguém te bater, dê a outra face. E Jesus era perverso? Jamais. Mas é porque a gente trabalhar esse senso de submissão à vontade de Deus, que aqui na Terra a gente não sabe o que é melhor para nós, a gente não sabe o que a gente fez em vidas passadas, e que não sabe aonde, o que a gente precisa perder do nosso ego para poder fazer a nossa luz brilhar, para poder fazer as virtudes do nosso espírito aparecer, o que a gente acha que nos faz bem, porque a gente recebe das outras pessoas um feedback positivo, mas às vezes é algo que não nos faz bem, é algo que nos aprisiona nos sentidos da matéria, e o nosso espírito, ele quer evoluir, ele quer se libertar. Então, essa fé em Deus, ela tem que ser uma questão do espírito, tem que ser uma coisa que sobrevive a qualquer intempérie e não só nos momentos que está tudo muito bem. Quando a pessoa se questiona sobre Deus nos momentos que as coisas não são tão boas, ou se elas não são capazes de manter a mesma fé, de aceitar a vontade de Deus com submissão e resignação, e começam a prejudicar as outras pessoas, começam a deixar o orgulho falar mais alto, a vaidade falar mais alto, ficar revoltado com as coisas que acontecem, é porque a fé ainda está fraca e precisa ser trabalhada. Enfim, eu estou compartilhando com vocês o que eu estou aprendendo nesse processo, tá? Não quero ser a dona da razão, vou continuar lendo. A mediunidade não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão, por isso é proibido cobrar. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando este, já não é mediunidade. Não é algo nosso, é uma comunicação, é algo que outros nos falam. E aqui a gente é só intermediário. A palavra médium significa mediador, é o intermediário. Quando a comunicação é entre espíritos, nós somos só os intermediários, e por isso é proibido cobrar ou tomar para nós o mérito do que nos foi repassado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 9. Por toda parte a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Em todo lugar tem espírito superior, em todo lugar tem espírito nobre vigiando e cuidando da gente. A gente precisa estar em sintonia para ouvir o que eles têm a nos dizer. É muito mais fácil ouvir, a gente está sempre numa vibração muito grosseira, é muito mais fácil ouvir o que os espíritos com pouca luz, os espíritos perdidos nos falam, por questão de sintonia, mas os espíritos nobres estão em toda parte, nós não estamos desassistidos, até nas regiões mais densas da face da Terra, onde as pessoas só conseguem ver dor e sofrimento. Nas regiões espirituais, existem espíritos nobres transitando para lá e para cá, socorrendo aqueles que já estão em tempo de serem socorridos, mas é porque é uma questão de vibração, e quanto mais preso a gente está aos sentidos da matéria, menos a gente consegue sentir a presença desses espíritos espirituais, quanto mais vivos. O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 3, item 15. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como o magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Gênesis, capítulo 14, item 32. Existem vários estudos sobre curas espirituais, água fluidificada, os evangelhos fazem isso direto, os espíritas fazem. Eu acompanho todos os dias o bispo Bruno Leonardo, e ele sempre pede a gente para colocar um copo d'água para trazer a cura ali. E é água fluidificada, é tratamento, é magnetismo. Na doutrina espírita a gente sabe que é água fluidificada mesmo. E cada um recebe essa água de acordo com a sua necessidade. E às vezes o tratamento é longo,
Às vezes o tratamento é rápido, dependendo do que está sendo tratado. Às vezes a gente está passando por uma coisa aqui que a gente carrega de vidas e vidas passadas, de 3, 4 vidas anteriores, e está sendo limpo, expurgado nessa vida. Às vezes não, às vezes é uma coisa momentânea, instantânea, que com uma ação rápida pode ser tratada. De qualquer forma, os espíritos sabem o que é melhor para nós e qual o tratamento que a gente precisa. E a água é um recurso importantíssimo. Bom, comecei. Só a introdução aqui. Em breve eu leio outro capítulo para vocês. Espero que vocês gostem. E eu estou aprendendo, então fiquem à vontade para dar a opinião para vocês aí. A opinião de vocês, porque compartilhando a gente aprende. E aqui o objetivo é buscar a verdade, não ser a dona da verdade. Esse assunto de mundo espiritual, eu acredito que desperta a curiosidade de muita gente. E a gente aprende muito na prática, né? Na vivência do dia a dia, se trabalhando, se sublimando. E compartilhando as experiências que a gente consegue chegar mais longe. Um beijo, grande abraço. Fica com Deus, amo vocês.